Olá! O mais novo ministro do STF, pastor André Mendonça, afirmou o seguinte: no STF, a Constituição, na vida, a Bíblia. Para você, também na sua vida, a Bíblia Sagrada, ela está presente? De qual forma ela está presente? Qual é a autoridade da Bíblia para você, para a sua vida? Para os crentes, para a igreja do Senhor, a Bíblia é o manual de fé, é a bússola do cristão e ela tem autoridade divina. Autoridade divina por quê? Porque Deus inspirou cerca de 40 homens para escrever a sua palavra, para se revelar aos homens e tem preservado as escrituras ao longo dos tempos. Mas e você? Como que você tem feito a leitura da Bíblia? Como que você enxerga a Bíblia Sagrada? Então eu quero pensar com você aqui a autoridade da Bíblia e como devemos zelar por ela, ler as Escrituras e quais cuidados que devemos ter em relação ao nosso tempo. Levando em conta isso, eu quero pensar com você os pentecostais. Os pentecostais são apegados às Escrituras e por meio da orientação do Espírito Santo, interpreta essas Escrituras e vive. Logo, tem o auxílio, tem a ajuda do Espírito Santo na leitura diária. Mas tem alguns equívocos acerca dos pentecostais que também estaremos estudando. Eu quero especificar aqui os pentecostais clássicos. Os pentecostais clássicos, eles observam as regras gramaticais, o contexto histórico e o literário das Escrituras para melhor compreender o texto sagrado. Logo, eu chamaria isso aqui de método histórico e gramatical, quando se leva em conta o contexto em que foi escrito, quem escreveu, para quem foi escrito, quais são os aspectos principais do texto para a compreensão das Escrituras, compreensão da palavra de Deus. Para os pentecostais, a Bíblia ela tem autoridade, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a igreja do Senhor, assim como os reformadores, que no século XVI deram o grito, com 5 solas aí, e um dos pontos principais foi a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e a Bíblia é o único manual de fé do cristão, aonde se baseia a sua vida cristã. Logo, a regra maior ou única é a própria Bíblia. Então, por meio da Bíblia, se dá o quê? Conhecer a Deus e entender a sua vontade. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quer de fato uma vida vitoriosa, uma vida maravilhosa? É por meio das Escrituras Sagradas, por meio da Palavra de Deus. Isto para os pentecostais clássicos. Para os católicos romanos, eles têm a Bíblia, Vulgata Latina, é a tradição como forma de se guiar, como manual de fé. Para os testemunhos de Jeová, eles têm a tradução do Novo Mundo e têm a revista A Sentinela. Já para os mormons, eles têm a Bíblia e o livro do Mórmon, mais as suas publicações como fonte de autoridade espiritual. Mas nós, que defendemos a Bíblia, sendo a palavra de Deus, quais são os nossos fundamentos de fato? Seriam de fato eles baseados em experiências, nas emoções, na crença que o cano está aberto? Ou como que os pentecostais vão de fato encarar e enxergar esses pontos aí? Uma coisa é certa, há muitos equívocos contra os pentecostais clássicos. Exemplo, os pentecostais clássicos vão crer que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, ou seja, não há espaço para um outro evangelho, para uma outra revelação, e nada se equipara à autoridade da Bíblia Sagrada. Então, a nossa única fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. Olha só, não necessitamos de outra revelação que é extraordinária, que é potencialmente canônica. Um outro equívoco que há, por exemplo, acerca dos pentecostais, que eles são deístas, ou seja, que eles creem que Deus existe, criou todas as coisas,
mas não se envolve com os assuntos humanos, como se ele fosse um relojoeiro que deu corda e se esqueceu-se das suas criaturas. Mas não, esta não é a forma de pensar. A forma que os pentecostais nós pensamos é que Deus existe, criou todas as coisas, se interessa por cada um de nós, Ele não está longe. Ou seja, somos teístas, cremos que Deus fez todas as coisas. E embora o crânio sagrado esteja fechado, encerrado, Deus não abandonou as suas criaturas, o seu povo, não, de forma alguma. Ele continua a falar conosco por meio das Escrituras, por meio dos dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12, mas acima de tudo a autoridade suprema é a Bíblia Sagrada. Ela tem a sua autoridade máxima. Então, o que o crente costuma fazer? Ele lê a Bíblia Sagrada diariamente, pois através da leitura, do estudo, do exame, Deus estará falando ao seu coração, Deus estará se dando a conhecer, revelando a sua vontade. Aliado às Escrituras, vai estar os dons espirituais, embora os dons espirituais estejam sujeitos, são submetidos às Escrituras. Por meio dos dons espirituais, Deus também fala com a sua igreja. Assim como por meio dos sonhos proféticos, por meio de visões, tudo isso foi prometido por Deus na sua palavra, prometido em Joel capítulo 2 e reforçado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que nos últimos dias Deus falaria conosco por meio de várias formas. Logo, devemos zelar pelas Escrituras, zelar pela palavra de Deus, pela verdadeira doutrina, a doutrina de forma ortodoxa, aquilo que de fato se encontra nas Escrituras, de acordo com aquilo que Cristo ensinou, de acordo com aquilo que os apóstolos ensinaram. Daí vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo. Para facilitar essa compreensão da vontade de Deus, da sua revelação, há o que nós chamamos de credos e confissões. Tudo isso de uma forma sistemática, baseada nas Escrituras Sagradas. Tudo isso para facilitar a nossa compreensão. Então, a nossa fonte de conhecimento da palavra de Deus é as próprias Escrituras. Mas as Escrituras, elas também são às vezes melhor compreendidas pela nossa experiência cristã, né? Facilita a nossa compreensão, o intelecto humano, mas tudo isso submetido às Escrituras. A ideia de pensar a experiência, de pensar intelectualmente, é só para ter uma facilidade na compreensão das Escrituras, não para tirar dela a sua autoridade. Então, as Assembleias de Deus, por exemplo, elaborou 16 pontos chamados de crenças, o credo assembleiano, 16 pontos, que são afirmações concisas daquilo que de fato cremos. Mas para melhor fazer esse entendido, para melhor compreender aquilo que cremos, foi lançado um manual chamado Declaração de Fé, com as suas confissões, ou seja, são as suas elaborações, são as suas formas detalhadas, esclarecidas daquilo que cremos, em 264 páginas. Lógico, a Declaração de Fé, a Revista da Escola Dominical, qualquer outro livro teológico, deve se basear nas Escrituras, deve estar sujeito às Escrituras, pois a nossa confissão de fé é a Bíblia Sagrada. Tudo tem que estar conforme as Escrituras, tudo tem que ser submetido às Escrituras Sagradas. E isto posto, se entende, se crê, que a declaração de fé das Assembleias de Deus, com o seu credo, com as suas confissões, estão baseadas nas Escrituras de uma forma bem sistemática, bem didática, para facilitar e para nos resguardar das falsas doutrinas, dos ventos doutrinários, tudo o que vem ao nosso tempo nos tirar do foco, nos tirar do verdadeiro evangelho, como dente de ouro, a unção do Cai-Cai, como o G12 e tantos outros movimentos que se levantaram ao longo do tempo, tentando fazer com que outro evangelho tome forma, com que outra revelação tome forma, sendo que para nós, assim como
o ministro afirmou, na nossa vida, nosso manual de fé é a Bíblia Sagrada. Então, nós não vamos orar e abrir um texto isolado para nos guiar. Não, pelo contrário, nós vamos orar diariamente, ter uma vida de oração, uma vida de leitura, de estudo da palavra de Deus. E Deus, por meio da sua palavra, vai nos revelar, vai nos dar de conhecer do como devemos se sujeitar, do como devemos se conduzir, como deve ser a nossa prática de vida, ou seja, para não ferir as Escrituras, conforme o próprio salmista afirma, para não pecar contra Deus, vamos guardar as Escrituras. A Bíblia Sagrada é a autoridade máxima na vida do cristão. A Bíblia precisa ter prioridade em nossos cultos, em nossos trabalhos litúrgicos, em nossos horários corridos. Se cremos de fato que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos estar comprometidos com ela, lendo e aplicando ela em nossa vida. Leia a palavra, medite nela, estude ela cada vez mais, pois ela, sem dúvida, fará toda a diferença na sua vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que você possa ser um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e que não tenha do que se envergonhar. Que Deus abençoe sua vida e abençoe sua casa, em nome de Jesus.